objetivo do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, instituído pela Lei 9.503 de 1997, é disciplinar a circulação, o estacionamento e parada de veículos e pedestres em todo o território nacional. Em seus artigos, o Código trata de toda a estrutura do trânsito brasileiro, começando pela organização de órgãos e entidades e suas atribuições. Vejamos os órgãos e suas funções. Órgãos normativos. Tem a função de estudar, elaborar e criar normas, sendo estas implantadas por meio de resoluções. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, com atuação em toda a federação. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão normativo, consultivo e coordenador com atuação estadual. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, órgão normativo, consultivo e coordenador com atuação na capital federal. Órgãos executivos têm a função de executar, ou seja, cumprir e fazer com que se cumpram as normas criadas pelos órgãos normativos. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, prestando suporte técnico e administrativo ao CONTRAN. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, órgão executivo com atuação no respectivo estado da federação. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, órgão executivo rodoviário com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais, sendo o patrulhamento efetuado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF. DER, Departamento de Estradas de Rodagem, órgão executivo rodoviário com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais, sendo o policiamento ostensivo efetuado pela Polícia Militar Rodoviária Estadual, PRE. Órgão ou entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais. São responsáveis pelo gerenciamento do trânsito dentro das cidades. JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Atua junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito rodoviário. As JARIs são responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades impostas pelos órgãos fiscalizadores. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. É assegurada aos pedestres a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Do cidadão. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotarem as medidas para assegurar este direito. Da educação para o trânsito. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus por meio de planejamento dos órgãos do SNT e de órgãos de educação. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Do processo de habilitação do condutor. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor AACC da Carteira Nacional de Habilitação CNH solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Ser maior de 18 anos. Saber ler e escrever. Possuir documento de identidade. Possuir cadastro de pessoa física, CPF. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios.
Exames necessários para obter a ACC e a CNH. Avaliação psicológica, psicotécnico. Exame de aptidão física e mental. Exame escrito sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor. Exame de direção veicular, realizado na via pública em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando. Da formação do condutor. A formação do condutor de veículo automotor e elétrico compreende: curso teórico técnico, prática de direção veicular. Na formação teórico-técnico deverão ser desenvolvidos os seguintes conteúdos: legislação de trânsito, carga horária mínima, 18 horas aula. Direção defensiva para veículos de 2 ou mais rodas, carga horária mínima, 16 horas aula. Noções de primeiros socorros, carga horária mínima, 4 horas aula. Noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito. Carga horária mínima, 4 horas aula. Noções sobre funcionamento do veículo de 2 ou mais rodas. Carga horária mínima, 3 horas aula. Após a conclusão do curso de formação, o candidato será submetido ao exame teórico-técnico, constituído de prova com no mínimo 30 questões, organizado de forma individual, única e sigilosa, devendo obter aproveitamento de no mínimo 70% de acertos para a aprovação. Com a aprovação, o candidato receberá a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, estando assim autorizado à aprendizagem prática. Prática de direção veicular. A prática de direção veicular deverá desenvolver os conhecimentos e habilidades estabelecidos a seguir com carga horária mínima de 20 horas aula, para veículos de 4 ou mais rodas. O veículo, funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas. Prática na via pública, urbana e rural. Direção defensiva. Normas de circulação e conduta. Parada e estacionamento. Observância da sinalização e comunicação. Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de circulação. Para veículo de 2 rodas. O veículo. Funcionamento. Equipamentos obrigatórios e sistemas. Prática de pilotagem defensiva. Normas de circulação e conduta. Parada e estacionamento. Observância da sinalização e comunicação. Em área de treinamento específico até o pleno domínio do veículo. Em via pública, urbana e rural, em prática monitorada. Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de circulação. Cuidados na condução de passageiros e cargas. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor prático e portar a LADV, expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal. O exame de direção veicular para veículos de 4 ou mais rodas é composto de 2 etapas. Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis. Conduzir o veículo em via pública urbana ou rural. Categorias de habilitação. ACC. Para os ciclomotores 50 cilindradas, o condutor deve possuir no mínimo a ACC, autorização para ciclomotor. Categoria A. Condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Categoria B. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria E.
condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares ou ainda seja enquadrado na categoria trailer. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. No mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do CONTRAN. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores que serão passíveis de punição conforme regulamentação do CONTRAN. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias. Documentos de porte obrigatório do condutor do veículo. Autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. Permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação no original. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, no original. Dos veículos. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo a traseira lacradas em sua estrutura, obedecidos os modelos do CONTRAN. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar nas vias públicas, deve ser registrado e licenciado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Registrado o veículo, expedir-se-á um certificado de registro de veículo, CRV, de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a sua propriedade, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, for alterada qualquer característica do veículo, ou houver mudança de categoria. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias é de 30 dias, nos demais deverá ser imediata. Licenciamento de veículo. Licenciamento é um procedimento anual relativo às obrigações do proprietário do veículo, feito pelos órgãos executivos de trânsito onde o veículo estiver registrado, mediante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, sendo que a sua emissão está vinculada à quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo. Seguro obrigatório. DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, ou por sua carga a pessoas transportadas ou não,
Lei número 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem: indenização por morte, indenização por invalidez permanente, despesas de assistência médica e suplementares. Das infrações e penalidades. O responsável pela infração fica sujeito às seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Multa. Note que em algumas infrações de maior gravidade, o valor da multa é multiplicado por 3 ou 5 vezes. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssima, 7 pontos, R$ 191,54. Grave, 5 pontos, R$ 127,69. Média, 4 pontos, R$ 85,13. Leve, 3 pontos, R$ 53,20. Apreensão do veículo. É o recolhimento do veículo pela autoridade de trânsito, sendo o mesmo levado a depósito público por prazo estabelecido de acordo com a gravidade da infração cometida. Cassação da permissão para dirigir. É a eliminação dos exames prestados pelo condutor permissionado, obrigando-o a refazer todo o processo de habilitação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Neste caso, o condutor infrator é submetido a um curso, visando sua reeducação às normas de trânsito. Como você pôde observar, o Código de Trânsito, somado às resoluções do CONTRAN, tem o objetivo de proporcionar segurança para a população, quer seja motorista ou não, pois em uma sociedade moderna depende do transporte sobre rodas. Para se locomover, se não existirem leis que estabeleçam direitos e deveres, o resultado será um verdadeiro caos. Pense nisso e tenha em mente que as leis têm seu lado bom. Neste caso, garantir a sua segurança.